e imensas as dificuldades. Mas aquilo que a tua igreja acredita e tem fé é que nós vamos vencer. Porque o Senhor nesse momento está inclinando-se para ouvir esta oração e para ouvir este clamor, para ouvir os batidos de cada coração aqui presente, aqueles pedidos que estão sendo feitos, meu Deus, as pessoas, os entes queridos que estão nesse momento, Deus, sofrendo em um leito de dor, em um hospital, gemendo, gritando, chorando, buscando em Deus um alento. Deus, seja a palavra que liberta esse povo. Vai ao encontro destes que estão sofrendo, destes que estão hospitalizados com uma enfermidade, Deus, que para os nossos olhos, para os olhos da ciência, talvez não tenha mais jeito. Talvez já ouviu dos médicos dizendo assim: pode levar para casa. Deus, seja a palavra que falta, a palavra final. Deus, quando os médicos falarem assim, não tem mais jeito, Deus, queira o Senhor que tenha jeito. Queira o Senhor, Deus, que essa vida seja tocada, seja transformada e seja visitada pelo Deus Todo-Poderoso. E esta igreja, Deus, e esse altar vai ser palco de testemunhos que vai glorificar o teu nome. Muitas vidas haverão de subir por estas escadas e haverão de dizer que Deus fez um milagre nas suas vidas. Deus, essa empresa que está com esse processo embarcado na justiça, esse irmão, meu Deus, que está com esse processo embargado no INSS, na justiça, nas mãos dos advogados. Oh, meu Deus, o Senhor diz na tua palavra que o Senhor é o advogado fiel, nunca perdeu uma causa, porque nas tuas mãos está todo o poder. Todo o poder. O Senhor diz na tua palavra: todo o poder me foi dado no céu e todo o poder me foi dado na terra. Deus, age em favor da tua igreja. Cante com o ministério de louvor. Cante junto com eles. Louve ao Senhor. Diga para ele que Deus é bom. Diga. Pode vir aqui na frente, meu querido. Você. Oh, aleluia. Já estou terminando, mas não podia deixar. Vem para cá pro altar. Sobe no altar. Você tá bom? Põe a mão no seu coração.
Deus não está brincando. Você hoje recebeu o seu livramento. Mas esse livramento não foi à toa. Não se segure mais, rapaz. Deus tem propósito para a sua vida. Liberte-se das amarras. Liberte-se das amarras. E que seja esse um lugar incrível para você. Olha para mim aqui. Acostume-se com essa visão. E você vai estar aqui muitas vezes. Esse lugar é um lugar que você deve se familiarizar. Se familiarize com isso. Se livre das amarras. Não deixe. Se livre das amarras. Esse é o seu lugar. Esse é o seu lugar. Deus te abençoe. Deus abençoe a igreja. Boa noite, igreja, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode se assentar. Cumprimente a pessoa que está do seu lado direito, atrás, na frente. Que alegria estar com você aqui nessa noite. Esse momento Deus nos preparou para a gente estar adorando Ele também com o nosso dízimos, com as nossas ofertas. Quem aqui veio preparado, essa é a oportunidade que você tem. Amém? E antes disso, eu quero deixar uma breve passagem aqui, que se encontra lá no livro de Atos, capítulo 2, e a gente vai ler do versículo 44 ao 47. Já vou ler para dar uma adiantada. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bem, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam-se a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Glória a Deus. Quem já sentiu a presença de Jesus nessa noite? Amém. Meu irmão, e aqui nessa passagem me chama muita atenção a união desses irmãos. Aqui já estava crescendo o movimento do cristianismo depois da descida do Espírito Santo, mas o que me chama a atenção, e eu falo de novo, é a união, porque essa igreja só cresceu porque o povo estava unido, sabe? A igreja que coopera, ela marcha unida para o céu. E assim eu te convido a continuar unido, cooperando com essa igreja, com essa casa, sabe? Porque Deus, ele trabalha num povo unido. O próprio Salmo 133 vai dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu lembro muito bem que quando a gente descobriu que a Jennifer estava grávida, a gente não estava num dos nossos melhores momentos financeiros, confesso para vocês, se não for um dos piores. A gente já não sabia o que ia fazer, sinceramente. E eu lembro que a Jennifer acabou comentando com umas pessoas que ela estava grávida. E ali eu pude ver que as pessoas que ela comentou se uniu e nos ajudou. Eu lembro que a gente ganhou berço, ganhou diversas roupas que a gente tem até hoje. Eu lembro que as fraldas durou até 1 ano dela. Olha o tanto que a gente economizou. Mas isso só foi possível por causa da união de vocês. E se tem uma coisa que Deus é alegre com essa igreja.
com a união que essa igreja tem. Então continua firme, unidos, porque eu tenho certeza que a união nossa vai fazer a diferença em Sertãozinho, vai fazer a diferença nessa terra. Amém? Então continue nessa força, não desanime. Você que trouxe hoje o seu dízimo, a sua oferta, vem aqui à frente, deposite. Tem os meios eletrônicos também, é capaz de fazer, também pela maquininha lá na recepção. Continue nessa força, meu irmão, porque aquela igreja lá atrás, só foi possível a gente estar aqui hoje porque começaram com um povo unido. Então vamos nos manter unidos perante as dificuldades, perante as diversidades, o levante dos inimigos. Mas se a gente nos permanecer unido, a gente vai vencer qualquer coisa. Amém? Glória a Deus. Então, o pastor Dicélio quer chamar o Gabriel. Glória a Deus. Tem algo para dizer? Fique à vontade. Boa noite. Como o pastor tinha falado, eu e a Duda ia vir de moto hoje, e assim que a gente estava... Ela resolveu vir de carro, para ela vir se maquiando dentro do carro, e assim que a gente parou no pare aqui, acho que uns 3 quarteirão antes de chegar, um carro bateu atrás da gente, mas graças a Deus não aconteceu nada, só deu uma raladinha, mas, igual o pastor falou, foi um livramento, que a gente tivesse vindo de moto com a força que bateu, acho que ia se machucar bem. A igreja que pode. Deus está aqui, não está? Amém. Deus está aqui, meu irmão. Então, eu finalizo esse momento com uma oração, e depois dessa oração você pode estar dizimando e ofertando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, te apresento esse momento, papai querido, que o Senhor nos preparou. Eu te apresento cada pessoa que vai estar dizimando e ofertando, Pai. Senhor, cuide da sua casa, papai querido, cuida da sua família, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, eu creio, papai querido, que essa igreja ela é muito unida. Nós podemos ver, Pai, a união desses irmãos, papai querido. Senhor, nós podemos ver quanto esse povo, papai, é unido, Senhor. Senhor, que o Senhor possa prevalecer, o Senhor possa perseverar, possa conservar esse coração bondoso, papai. Esse coração que coopera, Senhor. Não deixe, papai querido, que conversas afora, que papo fiado, Senhor Jesus Cristo, Pai, entristeça o coração, Senhor Jesus Cristo. Conserve cada vida, conserve cada coração, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Abençoa cada casa, abençoa cada trabalho, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E assim nós vamos, papai querido, cooperar unido até chegar no céu. Aleluia, glória, glória a Deus. Seja bem-vindo ao Momento de Comunicações aqui da Igreja Batista Betânia. A partir de agora, você fica por dentro de tudo o que acontece aqui em nossa família igreja. Os nossos cultos são fotografados, filmados e transmitidos ao vivo. Se você não deseja participar de nenhum desses registros, por favor, nos procure no balcão de atendimento.
No dia 26 de março, nós teremos o nosso encontro Bela e Coalizão, a partir das 8 horas, aqui no auditório principal e também em nossas salas de apoio. Convide um amigo e uma amiga e venha participar. Os ingressos do Alto de Páscoa já estão disponíveis para você realizar a troca. Você pode trocar o seu ingresso por 1 litro de leite aqui em nossa recepção durante as nossas celebrações ou em horário comercial no Teatro Municipal. Se você adora ensinar e ama estar com as crianças, esse é o ambiente perfeito para você. Estamos em busca de voluntários para o Ministério Infantil aqui da nossa igreja. Se você deseja participar, é só procurar pela Juliana Rodrigues em nossas celebrações. Nós estamos envolvidos em uma campanha de jejum e oração pelo Alto de Páscoa 2026. Durante essa semana, nós faremos o jejum de refrigerantes e sucos. Será do dia 16 de março ao dia 22 de março. Os motivos de oração e as demais semanas você pode acompanhar na nossa rede social. Se você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, ou que você que gostaria de fazer parte da nossa família, no dia 26 de abril nós teremos a celebração de batismos e recebimento de novos membros. Você pode participar deste momento preenchendo a sua ficha de decisão que se encontra nas cadeiras e entregando no balcão de atendimento. A nossa equipe entrará em contato com você. O nosso Ministério Ultra de Adolescentes de 13 a 17 anos está com um novo horário de funcionamento. Serão sempre aos sábados, às 5 horas da tarde, aqui no nosso auditório principal. Essas foram as comunicações dessa semana. Fique por dentro também nos acompanhando em nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Também se inscreva em nosso canal no YouTube. Tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe. Boa noite, graça e paz. Boa noite. Muito prazer estar aqui nesse culto, nessa celebração junto com você, para que juntos possamos compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Eu sei que Deus já falou com você até esse momento, amém? Deus já tem falado conosco desde o momento que nós entramos aqui. Eu sei que Ele tem mais para falar conosco. Você também que está participando deste culto através do canal da nossa igreja, seja muito bem-vindo você que está aí, talvez aí na sua casa ou no trabalho, de algum lugar, acessando o canal da nossa igreja. Que Deus também possa te alcançar e te abençoar nesse tempo aqui junto com a igreja, celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor e buscando a presença do Senhor, amém? Antes da gente começar, também faz parte da nossa agenda semanal o nosso culto da quarta-feira. Quarta-feira, todos os dias, todas as quartas-feiras, em todas as semanas, nós estamos aqui, a partir das 8 horas, no culto da família. Então vem para cá, sei que durante a semana é um desafio maior para nós, chega do trabalho, tem os afazeres, preparação para o próximo dia, mas há uma unção especial, algo especial da parte de Deus, há algo para nossa casa, para nossa família. Eu sei que tem muitas famílias que têm sido alcançadas, transformadas e tocadas nesse culto também, que faz parte da agenda da nossa semana, toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Vem para cá, traga sua família, traga seus amigos e receba uma bênção especial para sua família. Também não quero deixar de falar que essa pessoa que está aí do seu lado, dê uma olhada para ela. Ela vai te abençoar hoje, te pagando um açaí quando terminar o nosso culto. Amém? Amém, irmãos? Diga, é você mesmo. É você que vai pagar para mim um açaí. Irmãos, quando nós terminarmos o nosso culto, a Juventude PIR está preparando ali um açaí, e é um movimento para levantar um recurso aí para os objetivos do ministério, né, pastor Luiz? E
e eu tenho certeza que você vai terminar o seu dia melhor do que você imagina, passando ali na nossa cantina ali no fundo e abençoando algumas outras pessoas também, comprando um açaí para ela. Amém, irmãos? Amém? Abra sua Bíblia no Salmos de número 13. Salmos de número 13. Assim diz a palavra do Senhor. Amém? Todos acharam? Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando eu terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde. Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário eu dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor, e o meu coração exulta em tua salvação. E eu quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Vamos declarar esses dois versículos, versos 5 e verso 6, todos juntos, está projetado aqui. Eu, porém, confio em teu amor, e o meu coração exulta em tua salvação, e eu quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Amém? Ore comigo, baixe sua cabeça, feche os seus olhos, coloque todo o seu pensamento no Senhor. Senhor, nós estamos diante da sua palavra. Obrigado, Senhor, porque é um privilégio termos acesso a ela, Senhor. Temos acesso à tua palavra e temos acesso ao autor da palavra. O Senhor está aqui no meio de nós. E pedimos que o Senhor venha, ó Deus, iluminar a nossa mente, abrir o nosso coração. Tira, Pai, toda a resistência, toda a incredulidade, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Toma o nosso coração, a nossa mente, Senhor. Queremos saciar da sua palavra nesse momento, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Até quando, Senhor? Como então prosseguir esperando a promessa? Você tem promessa? Até quando, Senhor? Veja que esse salmo de número 13, escrito aqui por Davi, e muito provavelmente esse salmo ele foi escrito num período em que Saul era rei ali de Israel e tinha então decretado a morte de Davi. E esse salmo, ele vai refletir a dor, mas é uma dor, a dor da alma desse servo de Deus, porque ele não conseguia nessa conversa com Deus, nesse momento de clamor a Deus, de oração a Deus, ele não conseguia entender os propósitos de Deus à luz da realidade que ele estava ali vivendo. Veja, aqui o cenário, Davi, então, era pastor de ovelhas, e quando Samuel profetizou, então, que ele seria rei em Israel. É claro, Davi não tinha pedido isto, Davi não tinha procurado esse intento, né, de ser rei. E para a sua proteção e da sua família, ele queria que
isso até seria por um tempo, até a profecia, até a palavra se cumprir, ser um segredo bem guardado. Você deve se lembrar que em uma das batalhas de Davi, e ele como ainda pastor, ele aceita vários desafios, um deles é enfrentar o gigante Golias, o gigante filisteu, e ele venceu esse gigante com a força de Deus, usando a sua habilidade ali com a pedra numa funda. Veja que o rei Saul, então, havia prometido para Davi que se ele derrubasse ali Golias, esse gigante, matasse o Golias, Davi então se casaria com a sua filha. E Saul mudou a promessa. Davi venceu, mas Saul mudou a promessa. E ele exigindo que Davi fosse, então, além de outras batalhas, além para outras batalhas, e trouxesse mais provas ainda, que ele havia matado 100 filisteus. Veja, irmãos, aqui, a promessa de Saul era que Davi casasse com a sua filha. Mas o propósito de Deus para Davi era o trono de Israel. Esse era o propósito de Deus para Davi. Ou seja, a promessa do homem era pequena demais perto da promessa de Deus. E às vezes, irmãos, nós ficamos frustrados quando alguém não cumpre o que prometeu. Sim ou não? Quando uma porta se fecha, mas Deus pode estar dizendo, isso era pequeno demais para o que eu já preparei para você. Mesmo, irmãos, que homens mudem palavras, mesmo que o homem mude as condições, mude as promessas, sabe, o Deus que governa os tempos, ele não muda o destino daquele que ele já chamou para si. Amém? Você entende isso? E foi nesse cenáculo aqui, nesse cenário, né, que Davi então se tornou o genro ali do rei Saul, que se tornou um herói nacional. Davi se tornou um general do exército e por causa então ali da sua popularidade, Saul então decidiu matar Davi. E a época então em que ele compôs esse salmo que nós lemos aqui, o salmo de número 13, Davi, ele é um fugitivo. Ele estava peregrinando no deserto, tentando de alguma forma esconder ali das mãos de Saul, que tinha decidido matá-lo, escondendo do exército de Saul. Assim, esse salmo, irmãos, ele reflete muito o conflito da alma de um homem que ele tem uma promessa de Deus, mas que a realidade agora que ele estava enfrentando ali em sua volta parece ser uma grande contradição a essa promessa. Veja, irmãos, se nós não vivemos e passamos por momentos assim, sabe? Quando você agarra a promessa, você confia na promessa, você confia em Deus, você tem uma palavra convicta dentro do seu coração, mas as coisas que estão acontecendo ao redor insistem em contradizer essa promessa que você recebeu. Já viveu essa fase? Já passou por essa situação? Eu já. Por isso ele fez a pergunta que dói na sua alma: até quando, Senhor? Até quando? E hoje nós podemos aqui, com a graça de Deus, a misericórdia, a sabedoria de Deus, aprender com essa experiência aqui de Davi com o Senhor. Porque essa pergunta, então, dói tanto, e quais os sentimentos que ela alimentam, então, a sua dor.
E diante do sentimento aqui de até quando, Senhor, Davi diz: o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor se esqueceu de mim. Até quando, Senhor? Diz o verso 1: para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Então, esse primeiro sentimento aqui, até quando? Para sempre te esquecerás de mim? Davi estava dizendo: o Senhor esqueceu da sua promessa, Deus? Até quando o Senhor vai esconder a sua presença? Até quando o Senhor vai esconder os seus grandes feitos ao teu servo? E se nós lemos os Salmos, parece que esse não é um sentimento só de Davi. Se nós discorrermos por todos os Salmos da Bíblia, dos 150 Salmos, ali 51 deles já são chamados de salmos de lamentos, salmos de gritos, salmos de dor, salmos de incompreensão, palavras de perplexidade dos servos de Deus. Você há de saber que alguns salmos aqui foram escritos por Moisés. Moisés conduziu o povo no deserto e ele também usou essa expressão: até quando, Senhor? Asaf usou essa expressão: até quando, ó Deus? Diz o Salmo 74:10. O adversário nos afrontará? Acaso o inimigo vai blasfemará o teu nome para sempre? Veja que logo depois ele continua com uma outra pergunta muito forte: por que retrais a tua mão direita? Tira do teu peito e destrói-os. Aqui, veja que o salmista Asaf está praticamente dizendo: Deus, porque o Senhor parece não estar agindo por mim. Quantos já fizeram essa oração? Amém? Quantos já? Essa dor talvez seja uma das maiores, irmãos, que é a dor do abandono. Não é verdade? Mas essa pergunta, ela não deve ser feita, irmãos, e nem deve existir em nosso coração como uma pergunta de murmuração, mas com um coração de lamento, de buscar discernir, então, o propósito de Deus enquanto as coisas não acontecem. Porque Deus não responde a murmurações, Deus responde a orações feitas com fé. Você entende isso? Sabendo que a vontade de Deus, irmãos, ela é soberana, e ela é boa, ela é perfeita. A vontade de Deus, ela é agradável para cada um de nós. Repita comigo: a vontade de Deus é soberana, e ela é boa, ela é perfeita, e ela é agradável para mim. Então o fato, irmãos, não é assim, não importa a idade, não importa as suas experiências já vividas, nem os milagres que você já presenciou, esse sentimento, por vezes, de abandono, da, entre aspas, demora de Deus, sempre ronda os nossos corações, e parece que vai nos consumindo, tirando a nossa energia, sim ou não? Vai minando a nossa energia. E veja aqui que Davi, ele, diante de Deus, dessa conversa com Deus nesse salmo, ele não tem problema em fazer perguntas difíceis para Deus. A cada vez que as circunstâncias e as promessas de Deus se contradizem, nós entramos sim nesse dilema: até quando, Senhor? E o grande desafio, irmãos, para nós, então, não é somente esperar pelo Senhor, mas esperar no Senhor. E isso vai exigir de cada um de nós fé. Fé. Fé no Deus que nós cremos. Fé no Deus que nós servimos. Fé no Deus que cumpre todas as suas promessas. Por isso, nessas horas de sentimento, irmãos, e talvez você pode estar passando por isso hoje, eu não sei, sentimento de abandono, de desamparo, nós precisamos trazer à nossa mente o que a palavra de Deus já nos ensinou, para que, pela fé, nós possamos continuar
em direção ao propósito, ao plano de Deus, em direção às suas promessas. Sabe por quê, irmãos? Deus nunca se esquecerá de você. Deus nunca vai esquecer de você. O profeta Isaías vai dizer: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, Deus diz: eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Você recebe essa palavra, meu irmão, no seu coração? Será que Deus está falando com alguém nessa noite? Com alguém aqui nessa noite? Você precisa se lembrar de quanto Jesus te ama, ao ponto de deixar o céu, a sua glória, para vir e te salvar, morrer na cruz por você, porque o amor de Deus por você, ele é grande, ele é infinito, ele é incondicional. Irmãos, amigos aqui, em algum momento Deus vai intervir na sua vida. Em algum momento Deus vai intervir, porque Ele está com você e Ele está andando perto de você. Você precisa crer nisso. Tem uma promessa? Você está esperando algo da parte de Deus? Continue alimentando o seu coração com fé em Deus, sabendo que em algum momento, e pode ser o de repente de Deus, Ele vai intervir na sua vida. Não existe, irmãos, como nós ficarmos longe das asas do nosso Deus. O salmista diz: para onde poderia eu escapar do teu Espírito Santo? Para onde eu poderia fugir da tua presença? O salmista diz. O ponto aqui, irmãos, é que o Senhor não se esqueceu. Ele não escondeu o seu rosto sobre nós, diante de nós. Ele continua agindo, mesmo quando nós não percebemos. Mesmo quando nós não percebemos. E assim, o desafio diante do questionamento da nossa alma: até quando o Senhor? É crer, é confiar, é deixar-se guiar, ter fé, porque o nosso Deus, como diz a palavra aqui, o nosso nome está gravado nas palmas do nosso Deus, nas palmas das mãos de Deus. Davi aqui, irmãos, não estava abandonando a sua fé, mas ele estava aqui, nesse texto que nós lemos, nessa conversa com Deus, levando a sua dor, levando a sua pergunta para Deus. E essa é a chave. Para quem nós estamos perguntando a respeito do até quando? Que você precisa levar para Deus hoje? Ou melhor, o que você precisa entregar no altar do Senhor hoje, com confiança em fé, sabendo que Ele vai intervir sobre a sua vida. Amém? Porque por vezes, e às vezes é até natural a gente dizer: deixa os seus problemas lá fora, né? deixa lá, entra na presença de Deus. Não, meu irmão, você tem que trazer no altar a sua dor, as suas perguntas, a sua dor, o sentimento que está afligindo a sua alma. Traga no altar de Deus, como um sacrifício de louvor, de adoração e de confiança em Deus. Amém, irmãos? É aqui que você precisa deixar seu sentimento. E diante do sentimento de até quando o Senhor, então Davi diz: o Senhor não se importa. Até quando terei inquietações e tristeza no meu coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? E esse sentimento aqui tem a ver com as nossas inquietações. Aquieta a sua alma, meu irmão. Deus está dizendo para você, nesta noite: aquieta a sua alma. Aquieta a sua alma. A palavra aqui, ela revela um diálogo consigo mesmo.
é consigo mesmo, aqueles momentos em que nossa mente ela divaga pelas inúmeras possibilidades e nem sempre nós achamos a resposta para tudo, é verdade. Momentos em que as nossas preocupações pedem de nós tantas soluções e nós vamos nos sentindo abatidos, cansados. Veja, é nesse momento que nós temos a tendência de supor que o Senhor, se estiver presente, Ele não está se importando com a minha angústia. Que Deus não está se importando com a condição que eu estou vivendo, com o momento que eu estou vivendo, nem com o tempo do meu sofrimento, que é verdade. Tem lutas, irmãos, tem desafios que parece que não terminam nunca, não é verdade? Quando não, é aqueles que você enfrenta e você precisa pedir, faz fila aí, porque é um atrás do outro, né? Faz fila aí, porque é tantos desafios, parece que vai multiplicando. Não é verdade, irmãos? Não é verdade? Isso faz lembrar aquela passagem de Pedro, né? Quando ele pergunta para Jesus, ali no barco, quando vem aquela tempestade, não te importas que nós perecemos, Senhor? Não importa para ti, Jesus, que nós vamos morrer aqui afogados, esse barco vai virar e vai afundar. E Jesus estava ali com eles, e a tempestade não tirava nem um pouco do sono do nosso Mestre Jesus, mesmo quando a água estava ali inundando aquele barco. Mas veja que quando os discípulos, eles ali, os olhos deles estavam fixos, na verdade, no problema, na tempestade. E a calma e a tranquilidade de Jesus que estava diante deles, ali, diante da inquietação deles, ao invés de trazer a paz, esperança, fé e confiança, eles ficaram com medo, antevendo a destruição. E às vezes é assim, nós esquecemos que Jesus está conosco. Nós esquecemos que o nosso Deus é o Deus da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, domingo, da semana, do mês, do ano, em todos os dias, até a consumação dos séculos, eu estarei com você. Irmãos, permaneça com seus olhos fixos em Jesus diante de tanta situação adversa que você pode estar enfrentando, do até quando, Senhor, eu vou ter que suportar e passar por isso, até quando, Senhor, mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Hoje o Senhor, que não se esquece, quer mostrar para mim, quer mostrar para você, que se importa sim, e que nada e nunca esteve fora do controle das suas mãos. Você pode dizer isso para o seu irmão: Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está com você. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus, que acalma toda e qualquer tempestade, que é o Senhor do tempo, que Ele sabe trabalhar o tempo ao seu favor. A seu favor. Amém? Eu creio que Deus está preparando o seu coração, porque o seu coração vai carregar uma promessa grande da parte de Deus. Você crê, meu irmão? Pega essa palavra de todo o seu coração. Não deixe o medo, não deixe a dúvida, não deixe a ansiedade, não deixe a impaciência te dominar. Tudo que você está vivendo, acredite, é um convite de Deus, é um convite dele,
para que você aprenda a andar em confiança com Ele. Com Ele. Pela fé. Amém, irmãos? Pela fé. Diante do sentimento de até quando o Senhor, Davi diz, o meu inimigo triunfa sobre mim, até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia, até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Veja que esse terceiro sentimento é a expressão de uma revolta da alma. Já passou por isso? Aquela revoltinha santa? Que você segura, fecha a boca, não é verdade? Aquilo vai, é igual aquela chaleira, né? Vai esquentando, aquela revolta vai criando dentro da gente assim, que só pela graça, irmãos, é só pela graça para a gente não explodir, virar uma bomba atômica, sabe? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? É tipo isso, Deus, isso não é justo. Isso não é justo, o que eu estou passando não é justo. E veja que um homem como Saul, totalmente descontrolado, que às vezes parecia estar possesso, ele continua a governar a nação e pior, a perseguir Davi. E Davi pergunta, é eu que tenho de correr para salvar a minha vida? É como Davi estivesse dizendo, o meu inimigo está diante de mim, e o Senhor não vai fazer nada. Você já se sentiu indignado dessa forma, por algum momento? Esses dias, essa indignação tomou, confesso para você, um pouco o meu coração. Haver tanta impunidade nesse país. Diante de tanta corrupção dessa nação, e essas coisas parece que, de vez mudar, o mal vai transformando em lei agora. O mal vai transformando em lei. Irmãos, eu oro para que haja uma revolução moral em nome de Jesus em muitas áreas da nossa sociedade, diante de tantas injustiças que o povo está vivendo nessa nação. Veja, a moralidade está ligada à natureza de Deus. Amém, irmãos? A moralidade bíblica, ela funciona assim, Deus é amor, então amamos, sim ou não? Deus é verdade, então falamos a verdade, sim ou não? Deus é justo, então vamos praticar a justiça. Deus é misericordioso, então precisamos mostrar misericórdia. Deus é fiel, então somos fiéis. Ou seja, a moralidade cristã não é apenas obedecer regras, irmãos. Não é só. Mesmo porque nem tudo que é legal hoje é moral. E nem tudo que é legal em nossa Constituição é moral. Nem tudo que é legal é moral. E nem tudo que é moral é legal. A moralidade está ligada à natureza de Deus. A moralidade cristã não é apenas obedecer às regras, mas refletir o caráter de Deus. Eu creio em nome de Jesus que essa nação vai influenciar as leis desse país. Em nome de Jesus. Mas o ponto aqui, irmãos, e nessa santa indignação, é que muitas vezes nós não nos permitimos andar pela fé. Por vezes a gente não quer ver os sinais simbólicos das promessas de Deus na nossa vida como uma realidade, que é algo que é concreta, que Deus vai fazer. Irmãos, os sinais de Deus que acompanham as suas promessas são assinaturas de um decreto já de Deus, e ele é irrevogável, porque ele é todo poderoso para fazer isso. Por isso que você não pode ficar olhando para o seu inimigo, ou olhando para ele que parece triunfar, mas você precisa olhar para o céu, amém? Olhar para os sinais. Leva os meus olhos para os montes, o salmista diz, né?
de onde me virá o socorro? E o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você crê nisso, meu irmão? Olhe para os sinais, olhe para o que Deus está fazendo, olhe para os símbolos da graça de Deus sendo derramados, sendo colocado no nosso meio, no meio do povo de Deus. Diante desse sentimento, até quando o Senhor Davi diz, não consigo enxergar um futuro melhor. Estou terminando. Olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, do contrário, dormirei o sono da morte. E esse quarto sentimento aqui, que alimentava então a dor de Davi, era aquele sentimento de completa incapacidade de enxergar um futuro melhor. Você já vivenciou isso? Parece que você não consegue enxergar o amanhã. Parece que você não consegue enxergar como que vai terminar as coisas. Mas se o Senhor não iluminar os nossos olhos, nós vamos conseguir ver só destruição. Se o Senhor não iluminar os nossos olhos, nós vamos ver só a morte diante de nós. É interessante, irmãos, como a maneira que nós vamos encarar os problemas, os desafios da vida, que tem, assim, um profundo impacto nos nossos sentimentos, no nosso coração, no nosso dia a dia. Foi por isso que Jesus, ele nos ensinou a respeito de como nós vamos olhar para o futuro, de como que nós devemos olhar para o dia seguinte. E ele diz, seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. E quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda a escuridão. Veja, irmãos, que palavras aqui de orientação de Jesus a olhar, a ter um olhar diferente para as coisas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Por isso que Davi, ele clamou, ilumina os meus olhos, Senhor. Será que você pode clamar isso nessa noite? Será que você pode declarar, Senhor, ilumina os meus olhos para que o meu futuro, para que eu consiga enxergar um futuro melhor para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para o meu casamento, para o meu trabalho, para os meus estudos, para os meus sonhos. Senhor, ilumina os meus olhos para que eu consiga enxergar um futuro glorioso, vitorioso. Quantos querem? Amém? Você pode declarar, Senhor, ilumina os meus olhos. Oração de Davi. E a nossa oração deve ser, Deus, eu quero te ver. Deus, eu quero ver as suas obras. Eu quero ver, Senhor, e eu vou ver as suas promessas, cada uma delas se cumprindo na minha vida, Deus, eu vou ver. Você precisa sair, meu irmão, dessa noite dizendo, eu vou ver, Deus. Eu vou fixar os meus olhos em ti, Senhor, que não mente, não é homem para mentir, é o Senhor de tudo e de todos, nas suas mãos a força, o poder, basta uma palavra sua, e as coisas mudam, as barreiras caem, porque nós precisamos ver, nós precisamos contemplar o brilho dos olhos do Senhor, para conseguir brilhar os nossos olhos também. Você entende isso? O apóstolo João, ele vai dizer em Apocalipse sobre os olhos do Senhor Jesus. Marque essa palavra, meu irmão, na sua Bíblia. Pega ela essa semana com fé, abrace com fé essa palavra. De quem, assim, os olhos do nosso Jesus, seus olhos são como chamas de fogo. E em sua cabeça muitas coroas, em um nome que só Ele conhece e ninguém mais.
Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. É nela que nós estamos falando aqui, meu irmão. Essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus, é a voz de Deus falando aos nossos ouvidos aqui. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia! Esse é o nosso Deus. É para Ele que você tem que olhar fixamente. É para Ele que você tem que abraçar a sua fé. Os olhos bons sempre poderão perceber as possibilidades de Deus na sua vida. Ei, deixa eu te falar um negócio. Deus, Ele é multiforme. Deus, Ele faz de várias maneiras. E acredite, não vai fazer da maneira costumeira de fazer. Ele sempre tem algo novo, inédito para fazer, porque Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, Ele age como Ele quer. Amém? E se possível, meu irmão, Ele vai usar até o ímpio para te abençoar. Ele vai confundir o terreno dos seus inimigos, em nome de Jesus. E eles vão bater cabeça, igual estão batendo lá em Brasília. A nação olha e fala: meu Deus, onde vai parar? Mas os seus filhos olham: eu sei que Deus pode em qualquer momento intervir a favor dos meus filhos nessa nação. E é assim que Ele vai fazer na sua vida, diante de todas as situações, diante da sua dor. Hoje Jesus quer iluminar os nossos olhos, amém? Nesta noite. Diga ao Senhor: abre os meus olhos, Senhor. Eu quero te ver. Eu quero contemplar a tua grandeza e ver as tuas obras sendo realizadas na minha vida. E eu sei que o Senhor vai fazer, e esse momento que eu esteja passando, por mais difícil, por mais que eu não estou entendendo, eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor é por mim. Quinto e último, diante do sentimento de até quando o Senhor, Davi diz: eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. E eu quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Davi está dizendo: eu confio em Ti, Senhor. É que você pode declarar isso nessa noite. Sei que Deus está falando para pessoas aqui que acham que Deus não tem solução no seu casamento, na sua família. Você olha para os seus filhos e diz: Pai, até quando, Senhor? É como se Ele estivesse dizendo: hoje eu faço uma escolha, Deus. E talvez é isso que você precisa fazer nessa noite. Fazer uma escolha. Escolher romper com as circunstâncias. Dizer
dizer para Deus: Deus, eu vou confiar em teu amor. E eu não vou dar lado para os meus sentimentos. É verdade, eu não sou um robô. Os nossos sentimentos afloram durante o dia, são vários sentimentos. Davi estava dizendo: Deus, eu não posso confiar no meu coração. Deus, diante da perseguição, no rei Saul diante de mim, querendo me afrontar, e eu tenho uma promessa, eu fui ungido. Eu sei que o Senhor preparou para mim, mas eu estou com um sentimento de injustiça, amargurado, revoltado, mas eu coloco todos esses meus sentimentos nas tuas mãos. Eu não sei qual sentimento hoje está rondando o seu coração. Talvez é o medo, talvez é a dúvida, talvez é um rancor, talvez é uma mágoa, talvez uma dúvida, talvez, eu não sei. Mas Davi aqui, ele vence os seus sentimentos nessa conversa com Deus. Tudo que você precisa fazer é abrir o seu coração nesse momento para Deus. Davi vai vencer os seus sentimentos assim. Davi vence os pensamentos ruins de abandono assim. E eu sei que tem pessoas aqui que entraram aqui nessa igreja com esse sentimento de abandono. Deus não nos permite falar algo, sendo que tem pessoas que Ele quer tratar aqui nesta noite. Deus está dizendo para você: tire esses pensamentos ruins da sua mente. Coloque essa emoção distorcida nas minhas mãos nesse momento. O ponto é, eu começo com uma dor e ela me leva a um Salvador. Amém? Os sentimentos vão rondar o nosso coração por vezes. Talvez esteja rondando já o seu coração há muito tempo. Mas deixe que essa dor te leve hoje a Jesus Cristo, Salvador da nossa vida. É Ele que vai vir te salvar nesta noite. Ele vai salvar você dessa situação, desse seu interior distorcido. É Ele que vem te salvar. A salvação de Jesus é para todos os dias. Amém, irmãos? Sabe? Deus está nos chamando para um posicionamento de fé. E você não precisa esconder diante de Deus seus sentimentos. Não, traga até Ele. Deus está dizendo: eu posso senti-los, mas... E talvez você está tão seguro nisso, mas... Irmãos, nós não podemos viver pelo que sentimos. Porque por vezes os nossos sentimentos vão estar distorcidos. Mas nós podemos viver pelo que nós cremos. Nem pelo que vemos, mas pelo que nós cremos. É viver pela fé. Porque o justo viverá pela fé. A fé no Deus que pensa assim ao seu respeito. No Deus que sente. No Cristo que sente a sua dor, a sua angústia, seus medos, mas no amor dele nada pode oscilar, porque o amor de Deus é infinito, porque o amor de Jesus é inabalável, incomparável. Você crê nessa palavra? E eu quero declarar uma palavra em oração com você. Eu quero pedir para você ficar de pé. Não se distraia, não se disperse. Por gentileza, fique até o final. Hoje
Baixa a tua cabeça, fecha os seus olhos. Hoje, com essa confiança nesse amor de Deus, como Davi conversou com Deus ali, abriu seu coração diante de Deus, eu declaro e começo a celebrar as vitórias que o Senhor me prometeu, mesmo que ainda elas não aconteceram, mas pela fé eu vejo. Ei, comece agora dando ordens para o seu coração neste momento. Abra sua boca e diga para si mesmo: eu confio em Ti, Senhor, eu confio no Seu amor. E o meu coração neste momento se enche de gratidão, de exaltação na Tua salvação, porque a salvação de Jesus para você é hoje, agora. Entenda que você não foi feito para a dor, você foi feito para honrar e adorar o Deus Todo-Poderoso. Você foi feito para andar em adoração, em verdade, confiadamente no Senhor. Esta é a sua jornada e não se desvie dela por nada. E agora então seu coração canta a grandeza do Senhor. Mesmo que até quando, Senhor? Mesmo que até quando, Senhor? Cante: o Senhor é bom. O Senhor é bom. Cante, cante. Diga para o seu coração: eu quero cantar que o Senhor é bom. Diga isso ao seu coração. Diga a grandeza do Senhor nesta noite. E a sua misericórdia, Aleluia. dura para sempre. Cante, irmão, declare com fé isso, com toda a sua força. Declare a grandeza do Senhor. Aleluia. Cante e declare: o Senhor é bom. O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Só a igreja, só a igreja, só a igreja. O Senhor. Cante, igreja, declare isso. O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. Declare isso, declare isso, declare. O Senhor Oh, Senhor. é bom. Oh, Senhor. E a Todavia eu confio em Ti. 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 Cante. O
Aleluia. 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 Vai nessa fé, meu irmão, nessa semana. Vai nessa fé. Todavia eu confio em Ti, Senhor. Eu confio na Tua salvação. Ah, meu Deus. Eu sei que tem pessoas aqui nesta noite que precisam tomar uma decisão entregando sua vida para Jesus. Você tem a oportunidade de fazer isso agora. Se você quer fazer isso nesse momento, entregar sua vida para Jesus, a salvação chegou à tua vida para hoje. Se você quer fazer isso, entregar a sua vida para Jesus nessa noite, levante a sua mão. Levante a sua mão. Tem alguém? Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Confessar que Jesus é o seu Senhor e Salvador? Talvez você está vendo aí da sua casa, onde você estiver. Decida hoje por Jesus. Talvez você está afastado do caminho do Senhor. O Senhor está dizendo, é hoje que você começa uma nova história comigo. Eu tenho uma aliança contigo. Talvez hoje a sua decisão é dar mais um passo de fé, passando pelas águas do batismo. Como foi anunciado, daqui uns dias terá batismo aqui. Você é essa pessoa que está aqui nessa noite, que precisa dar esse passo de fé, passar pelas águas do batismo. Se você fazer uma dessas 3 decisões nessa noite, você pode deixar isso num cartão ali no balcão. Qualquer seja essa decisão que você tomou nesta noite, deixe lá seu endereço, seu nome, e a igreja vai orar por você. Ore comigo mais uma vez. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Quantas experiências maravilhosas nós vivemos hoje aqui, nós passamos hoje nesse culto. Quantas coisas, Senhor, o Senhor fez hoje, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de vós, hoje e sempre. Amém. 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 Deus abençoe a sua semana. Que você tenha uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém. Cante essa canção. Deus te abençoe. Fique na paz.